Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão, só tu és Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, que há de restaurar o seu amor para com Deus. Por falar em fé, no qual já citamos, este é o grande propósito em orações, falando sobre fé. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que a palavra de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo. Hoje, neste 14º dia deste grande propósito em orações, falando sobre fé, trago para leitura e meditação o livro 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 13. E a palavra diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Paulo insiste na exortação aos cristãos para que se mantenham na fé e na confiança que fortalece e enrijece as estruturas de modo a garantir que o inimigo não encontre brechas a fim de entrar e provocar apostasia.
Vigiar é tão importante quanto orar com fé, afirma o apóstolo. Observemos que o apóstolo usa o advérbio varonilmente, palavra derivada de varão e que, literalmente, significa portar-se como um varão, ou seja, com maturidade, como um homem e não como uma criança ou adolescente. A palavra varão também dá origem ao adjetivo varonil, que, segundo os dicionários, significa aquele que apresenta coragem, que age de maneira destemida, arrojado, que possui muita energia, em que há vigor, vigoroso. Isso nos mostra que, para alcançarmos a vitória em Cristo, precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Por isso, afirma com convicção que devemos ter mais graça a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Esta primeira parte da reflexão foi baseada em uma outra versão do livro 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, que diz: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Meu irmão, minha irmã, todos os dias uma guerra está acontecendo ao nosso redor. E muitos dos participantes nesta guerra são invisíveis, mas nós certamente somos capazes de ver muitos dos resultados. Lares estão sendo destruídos, pessoas estão envolvidas na escravidão do pecado, e elas não podem se libertar. Muitas crianças podem citar as palavras de um cantor de música de rap, mas não podem citar uma palavra daquilo que Jesus disse. Muitas almas estão presas e condenadas à destruição eterna, e infelizmente a lista continua e não tem fim. Por intermédio da carta de Paulo aos Coríntios, nos é dito para estar alerta, para manter-se firme na fé, para ser corajoso e ser forte. Embora tenhamos inimigos espirituais que temos de lutar, mesmo assim, o amor deve caracterizar tudo o que fazemos. Esses dois versículos não são contraditórios, pois também lemos o que Paulo escreveu aos Romanos: Não se deixem vencer por mal, mas vença o mal com bem. Capítulo 12, versículo 21. O significado de estar alerta também é de ser vigilante. Precisamos estar espiritualmente vigilante, como Jesus disse. Precisamos vigiar e orar. A palavra traduzida como vigiar significa ter a agilidade de um vigia. Um guarda noturno deve ser ainda mais vigilante do que um guarda diurno. Durante o dia, o perigo pode muitas vezes ser visto a partir de uma distância, mas durante a noite tudo é diferente. Um vigia noturno deve usar sentidos diferentes da visão para detectar o perigo. Ele muitas vezes está sozinho na escuridão e sem as defesas que ele normalmente teria e usaria. Pode não haver indicações de um ataque inimigo até que o aconteça. Então ele deve ser hipervigilante, suspeitando que algo aconteça a qualquer momento. Esse é o tipo de vigilante de que Jesus falou. Jesus nos advertiu que estamos muito facilmente distraídos pelo físico e seremos pegos de surpresa se não continuamente nos disciplinarmos para ser vigilante. Como devem os cristãos permanecer firmes na sua fé? As duas coisas que podemos fazer para ser fiel para Cristo são viver de acordo com a sua palavra e crescer em nosso conhecimento dele. Cristo disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5, versículo 16.
Isso significa que devemos viver e agir de uma forma que suporta o Evangelho. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16 diz: Mas em seus corações santificai a Cristo como Senhor. Esteja sempre preparado para dar uma resposta a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e respeito. Precisamos viver e ensinar como Cristo faria e deixá-lo tomar conta do resto. A próxima palavra é ser corajoso. A palavra coragem, traduzido do grego, significa literalmente ousadia e confiança. Portanto, quando Deus nos ordena a não ter medo, para ter bom ânimo e ter coragem, Ele está sempre comandando contra o medo, que é o oposto da coragem. Como cristãos, devemos ser fortes no poder de Deus. Isso significa que a nossa força não é nossa, que não é humana. A nossa força não é do mundo, mas a nossa força é encontrada em Cristo através do nosso relacionamento íntimo com Ele. Como Paulo nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Em outras palavras, não há nenhuma outra fonte que dá ao homem a força para vencer o mundo como suas provações, tentações e a morte. É através da submissão à força de Deus que vencemos o poder de Satanás. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 7. É, por primeiro, alinhando-nos com a força de Deus e por nossa total submissão a Ele que somos capazes de suportar o engano de Satanás. Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículos 10 e 11. A Bíblia diz que devemos amar a outros da maneira que Deus nos ama. Devemos amar a família de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Devemos amar os nossos inimigos. Isto é, devemos procurar ativamente o que é melhor para eles. Mateus 5, versículo 44. Quando mostramos benevolência e amor altruísta, refletimos o amor de Deus para um mundo perdido e agonizante. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Em resumo, para vencer as batalhas espirituais, devemos confiar no poder de Deus e não no nosso. Devemos colocar toda a armadura de Deus e utilizar o poder das Escrituras e orar com determinação e santidade, fazendo o nosso apelo a Deus. Devemos estar firmes na nossa fé. Efésios 6, versículos 13 e 14. Submetendo-nos a Deus e resistindo à obra do diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sabendo que o Senhor dos Exércitos é o nosso protetor, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Salmos 62, versículo 2. Meu irmão, minha irmã, eu encerro este 14º dia deste grande propósito em orações, falando sobre fé. No meio das recomendações, ao finalizar a carta dos Coríntios, o apóstolo Paulo exorta: vigiais e sai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Em mais de uma vez, o apóstolo esclarece que ter fé é um dom de Deus, mas ele também nos esclarece sobre nossa responsabilidade de exercitar e fortalecer esta fé. Em outras palavras, deixamos de exercitar nossa fé quando, no dia a dia ou nos momentos mais difíceis, só apoiamos para as nossas inteligências, nossa força física, nosso dinheiro, nossa amizade.
Aí, quando nos damos conta, o que descobrimos em nós é uma fé anêmica, raquítica. Para nos ajudar a afirmar nossa fé, o Senhor tem uma abordagem interessante. Ele permite problemas e dificuldades em nossa vida. Ele permite injustiças. Ele permite enfermidade. Permite desemprego e até luto. Por isso a Bíblia diz que devemos dar graças quando passamos por muitas provações. Por isso também ele diz: eu disciplino os filhos a quem amo. O alerta de Paulo é claro: vigiai. É um dos jeitos de estar firmes na fé. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial e Pai de todas as nações. Estamos aqui reunidos, Pai, em Sua santa presença, a fim de celebrarmos este grande momento, este grande encontro com o Senhor. Entregamos aqui todas as nossas incredulidades, nossos erros, nossas distrações, nossos pecados, nossas iras, nossas mágoas, para que o Senhor possa, Pai, revestir-nos de toda a armadura contra o mal. E assim nos entregamos a Ti para que sejamos purificados e assim para que possamos ser luz neste mundo de trevas. Pedimos perdão nos momentos difíceis em que apelamos para as culturas deste mundo, mas também estamos aqui nos quebrantando para reconhecer a nossa fragilidade. Em nome de Jesus, agradecemos e glorificamos o Seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.